Todo mundo quer ouvir a voz de Deus nos grandes momentos, quando o céu se abre, quando as multidões aplaudem, quando os sonhos se realizam. Mas poucos percebem que Deus grita em sussurros, nos dias que parecem iguais, nas paisagens que já não impressionam, nas rotinas que cansam. Moisés já foi alguém, filho da filha de Faraó, príncipe do maior império da terra, educado com os sábios, cercado por colunas de mármore, acostumado ao ouro e ao respeito. E agora, era só mais um homem, num deserto qualquer, cuidando de ovelhas que não eram suas, seguindo passos repetidos, dia após dia, por 40 anos. Mas é nesse cenário que Deus aparece. Não com trovões, não com terremotos, não com trombetas celestiais. Deus se escondeu numa sarça. Um arbusto seco, sem beleza, sem destaque, algo que qualquer um ignoraria, mas algo estava diferente, porque Deus estava lá. A sarça ardia, mas não se consumia. Moisés viu e se aproximou, porque há algo em nós que reconhece o sagrado mesmo quando não sabemos dar nome a ele. E então, o chamado: Moisés, Moisés. A voz não saiu do céu, saiu do fogo, saiu da simplicidade, saiu do improvável. E Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não era sobre o lugar, era sobre a presença. Não era sobre a sarça, era sobre o propósito. Não era sobre Moisés, era sobre um povo que precisava de um libertador e de um homem moldado no silêncio. Você quer ouvir Deus? Então pare de procurar apenas nos holofotes. Às vezes Deus fala no fogo de uma sarça, no deserto da sua vida, no silêncio da madrugada, na conta que não fecha, na espera que parece infinita. A pergunta não é: Deus está falando? A pergunta é: você está sensível para notar quando ele fala no comum? O extraordinário de Deus nem sempre se parece com o extraordinário dos homens. E se o arbusto seco da sua vida for o altar onde Deus escolheu acender seu fogo? E se a frustração que você vive hoje for o cenário onde Deus está prestes a falar? Não subestime os desertos, não despreze o silêncio, não amaldiçoe a espera, porque Deus faz fogo até onde ninguém acenderia a vela. Moisés passou 40 anos no palácio e depois 40 anos no deserto, mas o que te faz príncipe diante dos homens não te faz pronto diante de Deus. O deserto não era punição, era preparação. Enquanto ele guiava ovelhas, Deus o ensinava a guiar corações. Enquanto enfrentava o silêncio, Deus o treinava para ouvir sem confusão. Enquanto vivia longe dos holofotes, Deus trabalhava nas profundezas da alma, porque antes de Deus colocar uma vara em sua mão, ele precisava moldar o coração que a seguraria. Sabe por que muitos não suportam o chamado? Porque querem carregar o propósito, mas sem passar pelo processo. Querem o fogo da sarça, sem tirar as sandálias. Querem ouvir a voz, sem antes aprender o silêncio. Querem o Egito liberto, mas não suportam ser esquecidos em Midian. Mas o céu tem um padrão. Deus primeiro esvazia, depois enche. Deus primeiro oculta, depois revela. Deus primeiro quebra, depois envia. Moisés precisava desaprender o poder humano para descobrir o poder do céu, porque no Egito ele tentou libertar com as mãos e fracassou. Mas no deserto ele aprendeu a libertar com obediência e Deus venceu. Há um fogo que consome, mas há outro que revela. O fogo da sarça não queimava para destruir, ele queimava para destacar, para marcar um momento, para revelar um Deus que fala, até no meio de arbustos. E quantas vezes você achou que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo moldado? Você não está parado, está sendo treinado. Deus não está em silêncio porque desistiu. Ele está em silêncio porque está ensinando. Cada lágrima que você derrama hoje no anonimato é uma semente no solo do seu chamado. Cada dia em que você permanece fiel, mesmo sem plateia, é um ensaio para a missão que só você poderá cumprir. Você acha que está atrasado? Deus diz: você está no tempo exato. Você acha que está esquecido? Deus sussurra: eu gravei seu nome na sarça. Você acha que está sozinho? Mas o fogo ainda arde, a voz ainda chama, a promessa ainda vive. Você só precisa dizer: eis-me aqui. Não importa o quanto você falhou, não importa o quanto você fugiu, Deus conhece o caminho de volta.
E ele ainda tem planos, porque a sarça não se apagou, ela continua queimando, esperando por aqueles que não desistiram de ouvir. Tira as sandálias dos pés. Não foi só um gesto físico, foi um rompimento com a pressa, com a lógica, com o controle, porque ninguém pisa descalço num lugar sagrado, se não estiver disposto a sentir. E Deus não fala com quem corre, Ele fala com quem para, com quem desarma, com quem se despe da proteção da rotina e se rende. Esse lugar onde Moisés está, onde você está agora, pode parecer seco, árido, sem vida, mas se a presença de Deus estiver ali, esse chão vira altar. E se Deus fala, esse momento vira eternidade. Ali, diante do fogo, Moisés não vê um projeto, ele escuta uma missão. Eu vi a aflição do meu povo, eu desci para livrá-los, agora vai. Vai, Moisés, mesmo que você não se ache pronto, mesmo que tenha falado errado por anos, mesmo que tenha fugido da sua história. Vai, porque o propósito não depende do seu desempenho, depende da presença que vai contigo. E essa presença é o fogo que não se apaga. Quando Deus envia, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus aparece, até uma sarça vira púlpito. Moisés tentou se esquivar. Quem sou eu? Eles não vão me ouvir. Não sei falar. Sou pesado de língua. Mas a resposta de Deus não foi motivacional, não foi emocional, foi espiritual. Eu sou contigo, porque não importa quem você é, quando o eu sou está com você. Essa é a resposta para todas as inseguranças. Essa é a chave para todo chamado. Não é sobre você, é sobre aquele que te chama no fogo. Talvez você tenha sarças na sua vida que ainda não entendeu, experiências que queimam, mas não explicam. Fases que doem, mas não destroem. Talvez o fogo que te envolveu não foi de destruição, foi de separação. Deus ainda fala no fogo, e às vezes Ele fala no fogo para purificar, para interromper sua fuga, para trazer de volta a memória do que você carrega por dentro. Você achou que era só um pastor de ovelhas? Você achou que tinha fracassado para sempre? Mas hoje, Deus te chama, com o mesmo fogo, com a mesma voz. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E mesmo que você esteja no deserto, mesmo que se sinta esquecido, o céu ainda sabe teu nome, o fogo ainda arde, e Deus ainda envia. A história da sarça que não se consumia não é apenas uma lembrança do passado, é um lembrete eterno de que Deus ainda fala e que Ele escolhe os lugares improváveis, as pessoas esquecidas, os momentos silenciosos, para acender o que ninguém mais vê. Quantas vezes você olhou para a sua vida e viu apenas arbustos secos? Quantas vezes tudo pareceu comum demais para conter algo divino? Mas Deus transforma o comum em altar, o deserto em escola, o silêncio em convocação, o fogo em voz. Você não está aí por acaso. Esse tempo não é desperdício. Essa pausa não é o fim. É aí, exatamente aí, que a sarça pode arder. É aí que Deus pode dizer o seu nome com a voz que rasga o tempo. Moisés, Moisés. Filipe, Filipe. Filho, filha. Eis o meu chamado. E talvez você também diga, mas eu não sou capaz. Eu sou falho. Eu errei demais. Eu já tentei antes. Mas Deus não responde com argumentos. Ele responde com uma presença. Eu sou contigo. Essa é a única resposta que importa. Essa é a única garantia que sustenta. Essa é a única chama que o inferno não pode apagar. A sarça que não se consumia não era sobre o fogo. Era sobre o Deus que permanece. Era sobre a glória que resiste ao tempo. Era sobre o propósito que sobrevive ao desvio. Era sobre um povo que ainda precisava de libertação. E sobre um homem que pensava estar acabado. Hoje talvez você se veja no deserto, talvez ache que tudo acabou, mas escute bem, o fogo ainda arde, o céu ainda chama e Deus ainda envia. Tudo o que Ele espera é que você tire as sandálias, que você diga, eis-me aqui. E quando você disser isso com sinceridade, o chão que parecia comum se tornará santo, e a história que parecia esquecida se tornará eterna. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que essa mensagem era para a sua vida, então pare por um instante e diga, eis-me aqui, Senhor. E se você conhece alguém que também está no deserto, alguém que precisa saber que Deus ainda chama, compartilhe essa palavra com ela. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo, a sarça ainda queima, e se inscreva no canal Hora do Céu para receber mais mensagens como essa. Porque enquanto houver fogo, haverá chamado. Enquanto houver deserto, Deus continuará aparecendo, e Ele nunca parou de falar.